Este evento de formação em tempos de Covid-19, que tem como tema o que há de novo nas infecções urinárias dos suínos. Este evento que será uma dobradinha entre os nossos colegas Márcio Bach, que é gerente de originação na Primato, assim como também com o professor Geraldo Alberton, ele que é da Universidade Federal do Paraná. Que vão então abordar ao longo dos próximos minutos a respeito deste tema. Queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês, já estamos em 79 participantes que são não só do Brasil, nós temos participantes também do Chile, bem-vindos a todos, participantes também do Peru, bem-vindos a todos que vêm de lejos, estão conosco. E então, por favor, quero começar então passando a palavra para o professor Geraldo Alberton. Professor Geraldo, faça suas considerações iniciais para depois passarmos a palavra para o nosso querido amigo e colega Márcio Bach. Boa tarde, obrigado, Tom, pelo convite. Boa tarde a todos. Uma satisfação participar desse evento de educação continuada. E para tratar de um assunto tão especial para a suinocultura e para mim, eu tive um carinho muito grande com esse assunto. Eu comecei a trabalhar com infecção urinária na década de 90, com o nosso saudoso professor Yuri Sobestiansky, né? De lá para cá, nós não tivemos grandes atualizações em termos de prevalência de infecção urinária. Então, a suinocultura ela vem trabalhando com dados da década de 90 com relação a que com a informação de que nós temos prevalências altíssimas, né? E que os choques medicamentosos se fazem necessários e que é difícil fazer diagnóstico, e uma série de informações que hoje elas, como o Márcio vai apresentar para vocês, elas não são mais verdadeiras, né? Depois de 10 anos que eu trabalhei lá com o Dr. Yuri, a gente fez uma dissertação tentando validar a tira reativa como um método diagnóstico e conseguimos demonstrar que a tira reativa é uma ferramenta barata e muito eficaz. E agora nós precisávamos de um passo à frente. E por que nós precisamos desse passo à frente? Porque a indústria ainda usa muitos preventivos para infecção urinária e porque o diagnóstico não é feito. Então, o passo à frente era propor que fosse feito um estudo de campo nas condições comerciais, tentando verificar se é possível fazer o diagnóstico e o tratamento individualizado. E aí eu tive a sorte, né, de receber como aluno de mestrado uma pessoa com a experiência, com o calibre do Márcio Bach, que aceitou esse desafio de fazer esse estudo dentro da Primato, né? Então, a ideia de hoje é a gente conversar com vocês sobre os achados do Márcio, as observações dele nesse estudo no campo, e lá no final nós temos uma proposta clara do que pode ser feito de diferente para controle de infecção urinária, considerando esse apelo global de redução do uso de antibiótico na forma de preventivo ou na forma de promotor de crescimento. Então, espero que nós possamos esclarecer todas as dúvidas e no final a gente vai fazer um bate-papo aí para esclarecer tudo que o Márcio vai apresentar. Então, agora eu vou deixar a palavra para o Márcio e desejar a ele uma boa sorte na apresentação dele. Boa tarde, Tom. Boa tarde, professor Geraldo Alberton. Boa tarde a todos os demais participantes. Eu vejo bastante conhecidos aí, por isso não vou citar os nomes, para não deixar ninguém sem comentar o nome, mas agradeço a todos. Agradeço ao Tom pelo convite, ao Mercado Brasilis, e também ao professor Geraldo Alberton pela confiança aí na do mestrado e também para poder esclarecer algumas dúvidas
que para mim, para os produtores da Primato, para a equipe técnica da Primato, sempre foram bastante relevantes essas dúvidas, principalmente a questão da infecção urinária e dos chamados choques ou pulsos medicamentosos que nós vínhamos usando e vejo que, pelo menos na região nossa aqui e no Brasil, temos participantes de fora do Brasil também, mas na nossa região, pelo menos, tem sido muito usado esse mecanismo de controle de infecção urinária, como nós usávamos também, e foi um desafio bem bom para nós, para a equipe toda, conhecer esse real desafio e buscar novas alternativas para o controle dessas infecções. Então, eu agradeço bastante o Geraldo também pela confiança depositada em mim, também no time técnico da Primato, para desenvolver esse trabalho. Então, eu, junto com o professor Geraldo, vamos discorrer um pouco sobre o caso que nós conseguimos averiguar aqui na cooperativa Primato, junto com a Universidade Federal do Paraná, setor de Palotina. Eu quero fazer um breve agradecimento ao time técnico da Primato, que nos auxiliou em todas as coletas e envio de materiais para o laboratório. A equipe conduzida pelo Renato. E também a Gabriela, que durante o estágio, ela ajudou nós nas coletas de dados e também na condução da minha pesquisa do mestrado. Então, todo esse time, junto com o professor Geraldo e com o professor Everson Zotti também, fizemos um trabalho que eu quero mostrar para vocês agora nos próximos minutos. A suinocultura, ela nos últimos anos, ela teve uma evolução muito grande, como o professor comentou. Tem muitos dados de infecção urinária que elas são da década de 80, de 90, dos anos 2000, e não teve muita evolução nesse tipo de diagnóstico dessa enfermidade, como teve evolução na parte genética, na parte nutricional, na parte de instalações, de estrutura, de qualidade de água e também de medicamentos, né? Teve uma evolução muito grande nos medicamentos, mas na forma de diagnóstico não teve uma evolução muito grande. Com todas essa evolução, inclusive no tamanho dos plantéis, tem muitas doenças multifatoriais que não são somente por uma bactéria ou por um vírus, mas elas têm também influência da estrutura, da forma de manejo, interação entre micro-organismos, e muitas vezes elas confundem um pouco o médico veterinário, ou o gestor, o sanitarista, ou mesmo o produtor, na hora de tomar a decisão de qual atitude que deve ser a mais sábia, digamos assim, na hora de executá-la no campo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a experiência que nós tivemos em relação à infecção urinária no plantel da Primato. Só para contextualizar, para quem não conhece, nós na Primato fazemos parte do grupo Frimeza e temos 12 mil matrizes distribuídas em 16 granjas de produtores de leitões. E foi nesse plantel que nós fizemos o levantamento desses dados. Ainda falando da década de 80 e 90, conforme os estudos daquela época, a infecção urinária ela é uma enfermidade muito comum na suinocultura, com uma morbidade muito alta,
e uma mortalidade moderada, que causa impactos fortes nos resultados zootécnicos. Os dados daquela época mostram que a morbidade é em torno de 30% ou acima de 30%. E por esse número alto, por esse número alto de animais infectados dentro do plantel, foram elaborados alguns programas medicamentosos com uma frequência definida e sem a realização de outros exames complementares para identificar o real quadro de cada granja. Então, isso eleva os custos da nutrição, o custo da ração, pelo custo do próprio medicamento, e um custo maior ainda, que é a disbiose causada pelo uso excessivo de medicamentos, né? Pelo uso sem a necessidade, porque os animais que vão receber o antibiótico, eles vão ter um prejuízo na microbiota, inclusive não só pensando na fêmea, na matriz suína, mas também nos leitões provenientes desses plantéis. Não só pensando no sistema gênito-urinário, mas também e principalmente pensando na microbiota do sistema entérico e do sistema respiratório. E o antibiótico vai acabar eliminando toda essa microbiota. O que nós vemos de maior frequência de uso é o uso definido a cada 4 meses ou cada 6 meses, ou quando surge uma semana algum problema reprodutivo, que pode ser por outras causas, mas que é considerado como um problema de cistite ou de infecção urinária, e acaba usando esse choque. Ou o mais comum, que é usar uma ração de gestação sem antibiótico e usar uma ração de lactação 100% medicada, onde o plantel, todo o ciclo, quando ele for para a maternidade, ele vai consumir 21 ou até 28 dias de ração medicada. Pensando em diminuir esse uso de antibióticos, qual que foi o objetivo do nosso trabalho? Foi demonstrar qual que é a real prevalência de infecção urinária em granjas de suínos e identificar quais são as fêmeas dentro desses plantéis que realmente têm a infecção urinária. E, baseado nisso, estabelecer um protocolo de tratamento individual para buscar medicar somente as fêmeas que realmente estão infectadas. Falando um pouco da epidemiologia, quais que são os agentes associados? Segundo o trabalho do Meister e do Menin, em 2006 e 2008, eles conseguiram identificar aqui o Actinobaculum suis, Aeromonas, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus e a nossa famosa, conhecida Escherichia coli. Em mais de 80% dos casos está envolvida a Escherichia coli. Falando um pouco dos fatores de risco, pela característica anatômica da fêmea, né, que tem a vulva muito próxima do ânus e acaba contaminando o períneo no momento da defecação. Ainda falando sobre a anatomia da fêmea, ela tem a uretra muito calibrosa e curta, e isso permite com que as bactérias ascendam para a bexiga, né? Normalmente, né, as bactérias que participam da infecção urinária, elas fazem parte do trato digestivo, como é o caso da Escherichia coli.
Um outro fator de risco é a higiene, em muitos casos precária nas instalações, que faz com que o períneo fique mais contaminado e permita um maior número de bactérias adentrar a vulva e, consequentemente, ascender até a bexiga. A ingestão de água também é um fator bastante relevante, porque quanto maior a ingestão de água, maior é a frequência de micção da fêmea, e a micção vai fazer, por uma consequência mecânica, vai eliminar as bactérias que ficam presentes na vulva, na proximidade, aqui na entrada, que não vão poder entrar na bexiga. Essa ingestão de água, em muitos momentos, ela é também associada a problemas locomotores, que a fêmea não se movimenta muito por problemas locomotores, acaba não levantando e não bebendo água, e fazendo com que todo esse ciclo se fortaleça. Também o manejo alimentar, né, que em algumas granjas trata-se 2 vezes na gestação, a maioria delas trata uma, as fêmeas movimentam menos, e quanto maior a movimentação, outros manejos que façam com que a fêmea levante para beber água, vai fazer com que aumente a ingestão. Além disso, também a qualidade da água que a fêmea vai ter disponível, a quantidade e a qualidade da água vai interferir nesse processo. Quais que são os sinais clínicos? Aqui eu mostro uma foto que é da Gabriela Martins, que foi nossa estagiária, hoje é veterinária da equipe da Primato. Tem uma foto aqui que eu mostro uma vulva contaminada, né, com secreção, com corrimento, e a partir do teste da fita reativa, ela se mostrou positiva. Porque aqui, depois eu vou comentar que quando que o segundo retângulo da tira, ele muda para cor rosa ou vermelha, indica que a fêmea está com infecção urinária. Essa outra fêmea do lado também tem um score corporal baixo, que indica que ela consome pouca ração, provavelmente pouca água, e ela foi positiva, testou positiva também para infecção urinária. Por outro lado, temos essas outras 2 fêmeas que têm um score corporal bom, inclusive até um pouco acima do indicado para reprodução, e elas testaram positivo também no teste da fita e confirmado em laboratório, como eu vou comentar na sequência com vocês. Então, quais os sinais clínicos que a gente pode identificar para caracterizar que uma fêmea suína tem infecção urinária? É bem difícil, né, para não dizer que é impossível a gente saber qual fêmea que pode estar com infecção urinária. Então, nós precisamos de algum método diagnóstico que seja simples e confiável. Por quê? Nós podemos coletar a urina da fêmea e encaminhar para laboratório, mas como os plantéis são grandes e semanalmente os lotes são grandes, ficaria caro e de difícil execução da gente coletar urina de todas as fêmeas e enviar para o laboratório para identificar a presença ou não de cistite. E segundo o professor Geraldo Alberton e colaboradores, e também Sobestiansky, em 2007, eles fizeram uma avaliação das tiras reativas, tiras reagentes, como método de mensuração da prevalência de infecção urinária na suinocultura. E eles conseguiram comprovar, como os nossos resultados adiante também vão mostrar isso, que a tira reativa ela é um exame que pode ser utilizado, que é de fácil execução e é um exame barato para a gente realizar nas granjas. Então,
por que elas podem ser utilizadas? Porque na urina normal do suíno, ela tem a presença de nitrato. E então, por isso, nós precisamos de uma fita que identifique o nitrito. Porque as bactérias, como por exemplo a Escherichia coli, que está presente na maioria dos casos de infecção urinária, ela vai transformar o nitrato em nitrito. Então, essa fita, a premissa dela é que ela consiga identificar nitrito na urina. Também sangue, proteína e o pH, que são os principais fatores, mas não tão importantes quanto o nitrito. Aqui eu comento aqui da nutritúria, que é a presença do nitrato na urina, que com a presença de bactérias capazes de converter compostos nitrogenados, elas vão converter o nitrato em nitrito, mas para isso elas precisam de tempo. Elas precisam de, no mínimo, 4 horas de estase urinária, ou seja, 4 horas que a fêmea tenha ficado sem urinar, para dar tempo da bactéria transformar o nitrato em nitrito em quantidade suficiente para que a tira consiga fazer a conversão química e fazer com que ela mude a coloração, identificando que o animal é positivo para infecção urinária. Qual que é o tratamento para a infecção urinária? Baseado no trabalho da Kelly Mazzutti, como o professor Geraldo e a professora Daiane, em 2011, eles coletaram mais de 1.400 amostras de urina e fizeram o teste de alguns antibióticos. Então, eles conseguiram identificar que o florfenicol ele tem uma baixa eficiência, apesar de nós usarmos bastante ele, né? Inclusive, para a infecção urinária, ele se mostrou com uma baixa eficiência para eliminar Escherichia coli das fêmeas positivas. A amoxi, que também é bastante usada, ela não teve eficiência. As bactérias foram resistentes à amoxi. E quem foi sensível teve eficiência, né, que as bactérias foram sensíveis, foi a clortetraciclina. Eu fiz uma simulação aqui de um plantel de 1.000 fêmeas para você fornecer 100% da ração lactação delas, somente a lactação, durante 1 ano. Com florfenicol, o produtor gasta R$ 24.314. Com amoxi, gasta R$ 20.504. E com clortetraciclina, gasta R$ 36.753. E daí nós pensamos, para buscar um tratamento individual, qual que poderia ser o princípio ativo utilizado e que fosse eficiente, e além disso que ele fosse economicamente viável. Então nós fizemos uma simulação que no mesmo plantel de 1.000 matrizes tivesse 30% de infecção urinária, como demonstravam os trabalhos da década de 80 e 90, e a gente analisando cada ciclo, na entrada da maternidade, analisar quais fêmeas que estariam positivas, tendo 30% de infecção, utilizando o princípio ativo marbofloxacina, que demonstrou-se que as bactérias são sensíveis a ele, teria um gasto de R$ 17.143. Então, pensando que fica mais barato usar marbofloxacina, nós pensamos que poderia ser inviável o uso de tratamento coletivo como tem sido usado largamente.
em vez disso, utilizar um tratamento individual. Mas, para isso, nós vimos que precisava ir a campo. Precisamos ir a campo, coletar amostras, para saber qual o real índice, qual a real prevalência da infecção urinária, se os 30% são verdadeiros ou não são verdadeiros, qual a forma de coleta e qual a forma de tratamento, pensando em usar marbofloxacin. Então, esse trabalho, como eu comentei, ele teve o auxílio aí durante o estágio da Gabriela Martins, e nós coletamos amostras em 10 granjas produtoras de leitão da Primato, nos meses de agosto e setembro do ano passado. Como que foi feita essa coleta? Simples, com copo, coleta aleatória, entramos às 6 horas da manhã, dentro da granja, por causa da necessidade da estase urinária, que nós comentamos antes. A fêmea tem que ser coletada a primeira urina do dia dela, porque daí nós prevemos que ela está pelo menos 4 horas sem urinar e consegue identificar a presença ou não da bactéria. Coletamos 10% do plantel, se o plantel for menor do que 1.000 matrizes, se for maior do que 1.000 matrizes, 100 matrizes por plantel. Na fase de gestação, micção espontânea, num copo descartável, coletamos nessas 10 granjas 624 amostras de urina. Nós analisamos ela com análise químicas, avaliação macroscópica e olfativa, a cor, o aspecto e o odor. Então, a cor por incolor, amarelo claro ou amarelo escuro, o aspecto límpido ou turvo, e o odor normal ou amoniacal forte. Então, aqui demonstra algumas fotos somente da coleta, né, de urina transparente, né, amarela clara e amarela escura, e 2 amostras demonstrando a turbidez, independente de ser amarelo mais claro ou amarelo mais escuro. E depois dessa análise física, fizemos o exame químico da urina através das tiras reagentes, para analisar realmente o nitrito, o sangue, a proteína e o pH. Então, é simples, essa fita ela é emergida na urina por 2 a 3 segundos, retira ela, em 30 segundos faz a leitura conforme o gabarito, digamos assim, que tem no próprio frasco, onde as tiras vêm do fabricante, né? A gente só retira o excesso de urina, 30 segundos, e já faz a leitura, é bem rápido. O que nós identificamos nos resultados? Foram coletadas, como eu comentei, 624 amostras de urina, das quais 29 foram positivas, ou seja, 5%, e não os 30% que nós vimos na literatura do século passado, ou de algumas décadas ou anos atrás. Sendo que a granja que teve maior índice em percentual foi 16%, e a que teve menor foi 1%. Usando aqui a literatura também do Sobestiansky, do Geraldo e da Daiane, indicava-se, pelo menos na época, né, que a taxa de prevalência para infecção urinária ela poderia ser quantificada em até 15, ou qualificada, né, até 15% como um problema leve, um problema moderado, e acima de 25% um problema grave.
Então, retornando ao slide anterior, nós pudemos observar que tivemos uma granja que teve um problema moderado, nenhuma granja que teve problema grave, e todas as outras com problema leve, sendo que algumas com baixíssimos índices. Então, 90% das granjas teve infecção leve e 10% das granjas teve uma infecção moderada, 0% teve infecção considerada grave. Isso tem, como nós falamos de fatores de risco, né, que depende de cada granja, também a questão de manejo, a questão estrutural, qualidade de água, para a gente identificar o número maior ou menor de animais positivos. Então, nós também não podemos generalizar, a gente tem que considerar esses fatores de risco na hora de falar se tem ou não tem o risco de ter infecção urinária. Mas o que vai mostrar realmente a presença ou não é fazer o exame, fazer a coleta. E no caso nosso aqui, como nós queríamos dar um passo além, como o professor Geraldo comentou, nós buscamos mais do que somente identificar se as fêmeas têm, seus plantéis têm ou não têm o problema. Então, daquelas 29 amostras, nós enviamos 11 amostras positivas para nitrito, para o laboratório, para isolamento microbiológico e a contagem de colônias para identificar e confirmar se essas fêmeas realmente são positivas ou não. Então, aqui tem um laudo, inclusive, que mostra uma fêmea positiva, que é considerado 1 vezes 10 a quarta é considerada uma fêmea suspeita, de 10 a quinta para cima é considerada uma fêmea positiva, e de 3 para baixo é considerada uma fêmea negativa. Então, aqui a gente consegue identificar que essa fêmea era uma fêmea positiva realmente, que ela tinha 4,5 vezes 10 a sexta. E quais que foram os principais agentes etiológicos encontrados nesses exames? A Escherichia coli apareceu em 100% das amostras positivas, sendo que ela foi cultura pura em 82% e 18% cultura mista, sendo que as culturas mistas era mista Escherichia coli com Staphylococcus. Um pouco mais além, nós quisemos ir um pouquinho mais além ainda. Então, essas fêmeas positivas, no momento da coleta, nós coletamos, acondicionamos em frascos estéreis as amostras positivas e medicamos com a marbofloxacina na dose de 1 ml para 20 quilos, todas as fêmeas positivas. E encaminhamos, conforme o laudo que eu apresentei, nós encaminhamos para o laboratório. 24 horas após essa primeira coleta, nós voltamos na granja e coletamos a urina das fêmeas positivas. Porque a marbofloxacina, ela tem um apelo que ela é para sair do organismo em 24 horas, e com isso ela geraria menos resistência, e também deveria controlar já o quadro da infecção urinária. Então, para confirmar isso, 24 horas depois da primeira coleta, nós voltamos na granja, coletamos e mandamos para o laboratório novamente. E inclusive, já adiantando aqui um pouco do resultado, 86% das fêmeas positivas na primeira coleta foram negativas, tiveram resultado negativo 24 horas após a aplicação
ação do antibiótico. Para confirmar isso, mais uma vez, nós voltamos uma semana depois da coleta e coletamos novamente para identificar se esse animal, uma semana depois, ele teria, por acaso, voltado a ter a infecção ou não. E isso não se confirmou. O animal que foi positivo, medicado 24 horas depois foi negativo e 7 dias depois continuava negativo. Das 11 amostras que nós enviamos para o laboratório, que foram positivas, na fita reagente, apenas uma apresentou contagem de 10 elevado a 3. Então, ela seria considerada negativa. Ela teve presença de bactérias, mas não numa quantidade suficiente para ser considerada como positiva. 10 amostras, ou 91% das amostras, foi confirmada a positividade em laboratório. Aqui eu só comento aqui que é elevado a 10 elevado à quarta unidade formadora de colônia por ml de urina é considerada suspeita. Acima de 10 a quinta é considerada um indicativo de infecção urinária. Então, nós decidimos voltar para a calculadora, do campo, voltar para a calculadora para fazer qual que seria a viabilidade de um tratamento individualizado dos animais para a infecção urinária. E como nós identificamos, na mesma simulação de um tratamento para granjas de 1.000 matrizes, que a infecção urinária a prevalência não é, ou neste nosso caso, não se apresentou com 30%, mas sim com 5%, utilizando a marbofloxacina em dose única, somente nos 5% dos animais que foram diagnosticados positivo, e com um antibiótico que as bactérias são sensíveis, que o antibiótico é efetivo, teríamos um gasto de R$ 2.857 e não um gasto de mais de 20 ou até mais de 36 mil reais, que será um gasto de 7,7% em relação aos 36 mil reais. Então, com isso, nós conseguimos comprovar que é possível fazer a coleta, é possível fazer a identificação dos animais positivos e é possível fazer a medicação somente desses 5% dos animais e não tendo a necessidade de um gasto excessivo de medicamentos, de um uso indiscriminado de medicamentos, usando em 95% dos animais um antibiótico que não é necessário, induzindo a todos os fatores que os senhores estão já acostumados a ouvir, como resistência microbiana, saúde única, resistência em humanos, enfim. Então, nós podemos concluir que a prevalência da infecção urinária, diferente do que se mostrava há décadas atrás, ela é baixa, não é uma infecção, uma prevalência alta, como era demonstrado. A Escherichia coli continua, como demonstrado há décadas atrás, ela continua sendo o principal agente etiológico responsável pelas infecções urinárias. A utilização das tiras reagentes, ela é um método confiável, e nós conseguimos demonstrar que ele é confiável e aplicável e barato. E uma outra coisa bem interessante é a necessidade de realizar
exames, nós como gestores veterinários, sanitaristas, realizar os exames independente da infecção urinária ou inclusive de outros problemas que acometem os nossos plantéis, realizar exame antes de fazer as medicações. Na correria do dia a dia, na pressão por resultados, na pressão de produtores, enfim, todo o nosso dia a dia que acaba nos levando ao costume de aplicar um medicamento ou aplicar uma medicação massal no plantel, ela deve ser revista. Precisamos primeiro identificar, depois fazer as medicações. Inclusive, uma outra conclusão também, olhando a evolução dos plantéis, a evolução do manejo, a evolução das estruturas, a evolução na qualidade da água que os animais consomem, todos esses fatores evoluíram muito nos últimos anos e provavelmente eles também contribuíram bastante para a diminuição dessa prevalência da infecção urinária em suínos. Podemos ter uma redução nos custos com medicamentos, além de toda uma melhoria na qualidade da microbiota dos nossos plantéis. Possivelmente, pelo que foi demonstrado dentro da integração da Primato, muitas granjas estão utilizando medicações sem necessidade e nós precisamos desenvolver em outros plantéis também um protocolo para identificar esses animais e fazer o tratamento individual. Inclusive, esse protocolo já está sendo aplicado dentro de algumas granjas que fizeram as coletas, viram a necessidade dentro do plantel da Primato e já estão usando esse procedimento como normal de todas as semanas. Granjas que têm menos do que 3% de infecção urinária na primeira análise, elas fazem uma análise cada ano para ir monitorando. Granjas que têm acima desse índice, e principalmente as acima de 10%, elas tomaram um hábito de toda semana identificar o lote que vai ser conduzido para a maternidade e fazem a coleta da urina, fazem a análise com a tira reativa, sem a necessidade de mandar para laboratório. E os animais positivos são medicados com marbofloxacina para buscar com isso que os animais que são negativos, eles vão para a maternidade, obviamente negativos, e os animais que são positivos, eles são medicados. 24 horas depois, eles já negativaram e vão para a maternidade também negativos. Então, eu até coloquei aqui meio que uma brincadeira para nós veterinários atuarmos realmente como veterinários e fazer essa coleta, né, identificação dos agentes, identificação do problema antes de fazer as medicações. E o que fazer com quem insiste no choque? Por que nós colocamos essa pergunta? Porque nós tivemos, inclusive depois do desenvolvimento do nosso trabalho, tivemos granjas que tiveram algum problema reprodutivo, de aumento na incidência de retorno de cio, algum aborto que teve um aumento, e os produtores acabam pressionando um pouco na questão de fazer um choque, né? E antes de fazer esse choque, nós propusemos aos produtores de refazer a coleta agora, em abril de 2020. E todas as 5 granjas que foram coletadas deram menos do que 5% de positividade. Então, nós sugerimos que quem quer choque, encoste o dedo na tomada. Não tem por que fazer choque com antibiótico
sem ter a necessidade e gastando dinheiro e corroborando com tantos problemas que nós podemos saber que a suinocultura enfrenta pelo uso excessivo de antibióticos. E reforçando que nós orientamos que as equipes, os sanitaristas, indiquem a coleta de material para fazer análise de qual que é o real problema de cada integração. Que o problema que nós identificamos dentro dos plantéis da Primato podem não ser o mesmo problema em todas as regiões ou em todas as integradoras. Por isso, a necessidade de fazer as coletas antes de tirar, por mero acaso ou por observação de uma integradora, simplesmente tirar o uso dos pulsos. Mas é realmente interessante cada sanitarista avaliar qual que é a necessidade do uso dentro dos seus plantéis. Era isso, Tom Kramer, devolvo a palavra para você. Professor Geraldo, se quiser fazer alguma consideração a mais, e fico à disposição para perguntas da plateia. Eu só quero fazer uma complementação. Parabéns aí, Márcio, pela apresentação, mas é interessante você frisar que vocês estão há mais de um ano sem choques de antibiótico. Então, essa baixa prevalência não é por conta do sucesso dos choques, ela está por conta das melhorias de instalação, de ingestão de água, a inseminação artificial e outras coisas. Então, não é o choque que garantiu isso, né? O choque ele desequilibra a microbiota e, pelo contrário, acaba favorecendo as infecções. Bem lembrado, professor, acabei não comentando isso. O último choque que nós fizemos, o pulso medicamentoso, foi em abril do ano passado, antes de começarmos o levantamento dos dados. E depois disso, realmente, eu até fiz a brincadeira do choque, porque não sei se em todas as integrações todas as granjas do mesmo formato, mas qualquer problema que dá reprodutivo, a gente acaba sofrendo a cobrança dos produtores de fazer um tratamento com antibiótico massal. E nós voltamos, inclusive, como eu comentei agora, mais de um ano depois de ter tirado o programa medicamentoso, e as granjas nenhuma granja passou de 5% destas, só reforçando, né, dessas granjas que nós coletamos, 5 granjas em 2020. As 10 granjas que nós coletamos no ano passado, durante o experimento, teve granjas, como eu demonstrei, que teve mais de 10%. Mas agora, em 2020, coletamos e nós não identificamos nenhuma granja com mais de 5% de prevalência. Então, como o professor reforçou, alguns eventuais problemas podem ocorrer nas granjas, na reprodução, por outros fatores. E muitas vezes o produtor, e não culpando o produtor, muitas vezes nós, até por uma necessidade de evoluir em resultados, a gente vê um problema, coloca um pulso de antibiótico durante uma semana ou 2 semanas e o problema desaparece. Mas como ocorreu agora conosco aqui em abril, tivemos uma pressão muito forte para colocar o programa medicamentoso. Nós não colocamos, nós fomos, antes disso, fazer a coleta nessas granjas e identificamos que menos de 5% de prevalência, não medicamos e o problema desapareceu. Então, não era o problema de cistite, era algum outro problema
que a curva de retorno subiu um pouco e ela voltou a baixar, sem o uso de antibiótico. Excelente, Márcio. Obrigado mais uma vez pela fantástica apresentação. Professor Geraldo também, por fazer parte desse trabalho. Márcio, nós temos várias perguntas já que o pessoal tem mandado aqui pelo chat. Aqueles que quiserem, então, fazer os questionamentos, fiquem à vontade. E eu vou começar aqui com a Gisele Mouro. Ela, logo no início, ela pergunta quais os parâmetros na fita reativa que devem ser avaliados para diagnosticar a infecção urinária. E ainda, se é possível dizer sobre a infecção avaliando apenas um parâmetro ou seria necessário um conjunto de fatores avaliados? Nós até avaliamos outros fatores, como a presença de sangue, o pH, e não tiveram nenhuma relação com infecção urinária. Mas é a presença do nitrito, a identificação do nitrito, que ele vai confirmar que as bactérias transformaram o nitrato em nitrito. Então, confirma a presença da bactéria, é especificamente o nitrito. Eu gostaria de complementar essa questão, porque lá na frente tem uma pergunta sobre pH, tá? A gente sempre fala muito de pH. O que a gente observou nas várias pesquisas que nós fizemos é que o pH das porcas com infecção urinária não é diferente do pH das porcas normais. Por quê? Porque a Escherichia coli não produz a urease, que transforma a ureia em amônia. Então, não provoca alcalinização do meio. Então, se for olhar o pH, nas outras pesquisas, nessa a gente não se preocupou tanto, mas é na faixa de 6,5 a 7, tá? E não muda se tem ou não tem infecção urinária. Com relação à densidade, ela está muito mais relacionada com o tempo que a porca demorou para urinar do que com infecção urinária. Então, a gente não mediu densidade, porque visualmente você já sabe. Aquela urina escura que o Márcio mostrou é 1020. Você pega uma urina amarelo claro na faixa de 1010. E a urina transparente, a densidade é 1005 para baixo. E ela não vai ajudar muito nisso em dizer se tem ou não tem infecção. Porque tem porca com infecção com urina clara, urina escura, não muda por conta disso. E como o Márcio falou, os 3 parâmetros mais seguros, primeiro, certeza, numa pesquisa que a gente fez antes para validar isso, foi publicada, acho que em 2010, foi a tese da Kelly Mazzucchi, a dissertação dela, a especificidade da tira no nitrito foi de 100%. Toda porca deu nitrito positivo, resultou no exame laboratorial em contagem igual ou superior a 10 a 30 UFC. O que pode acontecer é da porca ter urinado antes da coleta, um pouco antes, daí vai dar falso negativo. Então, é uma questão de organização da coleta. Se chegar na granja, fica molhado atrás das porcas, não faça a coleta. Tem que estar sequinho, porque isso indica que as porcas não urinaram, senão o resultado vai dar falso negativo. O sangue, ele pode ter origem em qualquer parte do trato reprodutivo e não indicar necessariamente infecção urinária, mas ele pode aumentar em alguns tipos de infecção urinária. E a proteína também, ela pode vir do rim, ela pode vir de uma mudança de proteína brusca na dieta. Ela também ajuda como suspeita, mas para bater o martelo e medicar a porca por inteiro. Chegamos a 150 participantes, Márcio, ou seja, o tema bastante interessante aí para o público, né? O Giovanni Tubin nos faz uma pergunta aqui, se existe alguma relação entre os animais sem caudotomia, se eles teriam uma maior incidência de infecção urinária. Não avaliamos. Também desconheço a informação, Tom. Não sei qual é. Maravilha, é um bom tema para pesquisa aí, Giovanni.
O doutor Leonardo Cuevas, do Chile, nos pergunta se as porcas têm diagnóstico de leptospirose prévio. Não. Mas elas são vacinadas. Os plantéis são vacinados, mas não teve diagnóstico de leptospirose anterior à avaliação, não. Perfeito. E se for fazer o teste, pode dar positivo, né? Porque o título vacinal pode ser identificado no teste. Excelente. O nosso colega Carlos Carrijo, que é presidente da Abraves Mato Grosso do Sul e também da Nutri, a Nutrição Animal, ele parabeniza o evento, os palestrantes, e ele gostaria das suas considerações sobre a prevalência de infecções urinárias em matrizes que estão em ambientes de gestação e maternidade climatizados. Vocês percebem alguma relação com a climatização e a ocorrência de infecção urinária? Nós fizemos análises em granjas com gestação individual, com gestação coletiva, com piso compacto, com piso vazado e com climatização e sem climatização. E não tem correlação, não teve, no nosso trabalho, não teve correlação. Inclusive, também com bebedouro do tipo calha e bebedouro do tipo chupeta. Não teve diferença pelas questões dessas estruturas. Ô, Tom, gostaria de complementar, até agradeço a pergunta aí do Carlos. Eu já tive oportunidade em ações lá no Mato Grosso do Sul, junto com o Carlos, a gente avaliar numa granja que a prevalência aumentava à medida que as porcas saíam da maternidade, saíam da gaiola e iam para a gestação coletiva, né? Naquelas situações a prevalência aumentava bastante, e isso era visível, passando a tira, em qualquer momento do dia se via as porcas com infecção urinária, bastante infecção urinária a partir do momento que ia para a gestação coletiva. Até isso motivou uma avaliação nossa aqui num estudo de iniciação científica de um aluno nosso, numa granja que tinha as baias coletivas e também tinha as gaiolas. E comparando as duas, o que a gente via é que a densidade da urina era muito maior em baias, indicando que elas estavam tomando menos água. Então, o que eu diria para o Carlos, tentando ajudar nessa questão? As porcas em baias coletivas, elas têm mais fator de risco, porque elas ficam mais tempo deitadas, ela tem que se movimentar para ir até o bebedouro, muitas vezes tem algumas interações hierárquicas, e isso acaba havendo, comparando com a porca que está deitada da frente, com um bebedouro que só tem o que fazer é beber água, ela vai tomar menos água. Agora, como a suinocultura melhorou bastante em termos de instalações, qualidade de água, tipo de bebedouro, eu acredito que esse problema seja menor do que já foi lá no passado. Agora, é uma questão para ser avaliada, né? A partir do momento que a gente coloca muita porca numa baia, tem que ver o número de bebedouros e a qualidade dessa água que está chegando. Com relação à climatização, o que eu vejo de risco com relação a instalações é quando a água ela vem por tubulação que está próximo ao teto do barracão. Aí a água chega muito quente e os animais acabam não tomando água durante o dia, né? E é um momento que elas deveriam tomar mais água. Tem que ser monitorado essa questão de temperatura de água, não só volume de água ou a qualidade física e química, mas também a temperatura que está chegando nos bebedouros. E também reforçar, né, professor e também ao Carlos, a necessidade de fazer mais avaliações, né, dentro de cada... você está falando, inclusive, de outro estado que não o Paraná, onde nós fizemos essa coleta. Então, a qualidade de água, a temperatura ambiente, o tipo da instalação vai ter influência, né?
Dentro aqui do nosso trabalho, nós não vimos diferenças por essas características da estrutura, mas realmente nós não podemos falar que no Brasil vai ser todos os plantéis vão ter a mesma resposta, né? Mas obrigado pela pergunta, bem importante. Excelente. Com relação à densidade ainda, a Carol nos pergunta por que a densidade não foi avaliada, uma vez que ela está relacionada ao baixo consumo de água e é um parâmetro também fornecido pela fita. Bom, já que o Márcio não falou, vamos lá. Ela está na fita, tanto o pH como a densidade da fita são seguros. Eu já fiz uma validação disso num outro estudo, então não dá muita diferença se eu medir num pHmetro ou medir num densitômetro, a densidade é bem tranquila. Agora, como eu falei, a cor, ela está relacionada à densidade. Então, a gente não viu muita necessidade de colocar densidade. Então, eu sei que a urina amarela escura indica que a porca urinou menos, ou porque ela tomou mais água, menos água, ou porque é uma porca extremamente preguiçosa por urinar. Muito bem. Um colega que está identificado por um número... Desculpa, Geraldo, pode falar. Deixa eu complementar um dado extremamente importante que o Márcio não comentou. A nossa dúvida no começo era, se eu entrar no barracão e coletar só 20 minutos, eu só vou coletar as porcas negativas porque as positivas vão ter dor à micção? Era uma dúvida. E a gente mediu o tempo entre a micção, né, com relação à positividade. E observou que não existe essa relação. Tem porcas com infecção urinária que urinam dentro dos primeiros minutos, 5 minutos. Tem porcas que urinam só depois de meia hora, assim como porcas saudáveis também urinam sem ter uma correlação com o tempo. Então, o tempo que ela transcorreu de você acender a luz do barracão até as porcas começarem a urinar não está relacionado com a saúde do trato urinário. Inclusive, até teve, nessa nossa análise, teve uma fêmea que nós identificamos que em um dia ela urinou com 2 horas e 6 minutos que a gente estava atrás dela, aguardando ela urinar, e no dia seguinte ela urinou com 2 minutos. Então, não tem uma relação de positividade com o tempo também. Muito bom. Então, tem um colega aqui identificado por um numeral que pergunta, tem 2 perguntas dele. Vocês acreditam que a incidência encontrada ela é pontual para a realidade da primato ou ele pode ser extrapolado ao plantel brasileiro? Pode falar, Márcio. Como eu comentei anteriormente, eu oriento que cada um tenha pelo menos uma análise primeira do seu plantel para identificar se ele está com a mesma prevalência do plantel da primato. A princípio, o plantel da primato não tem grandes diferenças de outros plantéis brasileiros. Mas essa é uma realidade que nós identificamos dentro do nosso plantel e que ele não deve, assim, ser extrapolado para o Brasil inteiro sem uma análise prévia de cada plantel. Tom, nas minhas ações aqui, com aulas práticas e treinamentos, quase sempre o percentual é abaixo de 5%, tá? Mas isso não é um estudo de prevalência, né, com abrangência necessária para dizer, extrapolar isso para o Paraná, ou para a região oeste, ou para o Brasil. Mas isso indica que a suinocultura mudou, eu acredito que principalmente pelo uso da inseminação artificial, né, a higiene que se tem, não tem mais monta natural, e investimento em água, essa prevalência está bem baixa, né?
Evidentemente que deve ter rebanhos com problemas, né? E aí, voltando àquela questão que a colega fez sobre densidade, se nas coletas as urinas são a maior prevalência de urina, maior frequência de urina amarelo escuro, então acende a luz vermelha. Tem alguma coisa com relação à ingestão de água. E complementando ainda, Tom, professor, como eu comentei, a nossa orientação é que faça coleta e não use o 5% como um número pragmático para o Brasil inteiro. Mas o que nós queremos até desafiar é de parar de utilizar aquele número de 30% como um número fixo, né? Pensar na evolução das coletas, identificação do percentual real de cada rebanho ou de cada integração, para desmistificar o 30% ou o próximo de 30%. Legal, Márcio. Ainda esse mesmo colega nos pergunta se, além do manejo e da estrutura, que aspectos nutricionais vocês poderiam considerar como relacionados à menor incidência de cistite? Nós consideramos a presença de mais ou menos fibra, que vai fazer com que o animal consuma menos ou mais água, né? No caso, uma presença maior de fibra, que vai fazer com que o animal consuma mais água, e o maior consumo de água vai fazer a pressão mecânica de expulsão das bactérias do trato. Basicamente, por isso, né? Só talvez a pergunta até venha sentido de uso de ácidos orgânicos ou algum outro suplemento. Nesse período de avaliação não foi utilizado nenhum ácido orgânico via água ou via ração para controle de cistite. Concordo com o Márcio, acredito que esse aumento aí a gente tem um nível de fibra muito baixo, né? E níveis aí próximo de 7% proporcionam muito melhor saúde do intestinal da porca, favorece, inclusive no momento do parto, evitar constipação e reduzir, então, esse desconforto do animal. Com isso, você tem um animal com menos estresse, com certeza isso vai ajudar também na imunidade do sistema do trato geniturinário. Com relação a aditivos, né, no passado usava-se bastante aí o cloreto de amônia, o ácido cítrico. Os estudos feitos aqui no Brasil, com algumas universidades brasileiras, demonstraram que o efeito, você reduz, por exemplo, de 6,5 para 6, ou de 7 para 6,5, uma redução de meio ponto, quando acontece, por um curto período de tempo do mês. Então, não é isso que vai evitar que o resto do mês faça com que essa porca esteja mais protegida. Então, acredito que ainda cria uma falsa impressão de que você está fazendo algo para evitar a infecção urinária, né? Quando, na verdade, você está colocando uma coisa totalmente paliativa que não vai resolver a infecção urinária. Agora, existem ácidos orgânicos que podem ser eliminados na urina, como é o caso do ácido benzoico, convertido em ácido púrico, que tem ação sobre a parede das bactérias no trato urinário, né? Inclusive é usado na linha humana, como esses extratos de cranberry, que é rico em ácido benzoico, muitas mulheres consomem isso para evitar a infecção urinária. Nós temos um estudo no Brasil mostrando que o uso contínuo disso evitaria a infecção urinária. Então, a pesquisa que teria um delineamento um tanto complexo. Eu tenho que escolher um plantel e tratar 50% dele com e 50% sem, e ao mesmo tempo, né, nas mesmas instalações, acompanhar ao longo de um bom tempo para saber se aquele plantel que consumiu esse produto teve menos infecção. Então, talvez pela essa dificuldade da pesquisa, ela nunca foi feita. Agora, que reduz o pH urinário, reduz. Obrigado, Geraldo e Márcio. Lembrando que esta ação é uma ação promovida pela Abraves Paraná e pelo Mercado Brasilis.
E é uma das muitas iniciativas que estão acontecendo neste período de isolamento, de distanciamento social. A Agatha Bruneta pergunta, pensando na otimização da mão de obra dentro de uma granja, acima de que percentual de incidência da infecção urinária vocês considerariam o choque massal via ração? Eu, particularmente, consideraria realmente acima dos 30%, dependendo, inclusive, do tamanho da granja, né? Se for uma granja que impossibilita a medicação dos animais, mas ainda assim teríamos uma medicação de 70% dos animais sem a necessidade. Então, tem que fazer um equilíbrio de qual que é o impacto de essa medicação massal. Na minha opinião, se pegar uma granja de 1.000 matrizes, estou fazendo a conta agora de cabeça aqui, se nós tiver uma granja de 1.000 matrizes com 50 fêmeas por lote, vai ter 30%, vai ter 15 fêmeas por semana com infecção urinária. Ainda vejo que seria possível fazer a medicação injetável, inclusive observando aquela questão que eu comentei do custo, que ele ficaria inclusive mais barato do que ficaria metade do custo do que fazer uma clorotetraciclina massal via ração. Então, até corrigindo o meu cálculo, se fosse 60% de infecção urinária, seria 30 fêmeas por semana, e o custo ficaria igual ao custo de uma medicação via ração. Eu acho que a grande questão com relação ao choque medicamentoso é você conseguir os níveis plasmáticos curativos, né? Você pega o exemplo da amoxicilina, quando você faz o cálculo em ppm, e coloca lá 1 quilo, ou não sei se é 2 quilos, que vai por tonelada de ração, você está colocando 10 vezes menos, ou talvez 6 vezes menos antibiótico necessário para atingir os níveis plasmáticos curativos. E a gente não consegue fazer uma dosagem adequada, porque tem animais com diferentes pesos, com diferentes volumes de ingestão que estão fazendo, né, conforme a fase reprodutiva, e também tem aqueles animais que podem estar adoecidos pela infecção urinária, inclusive, que não estão ingerindo a quantidade mínima de ração. Então, você não consegue atingir todo mundo. Esse é o grande problema do pulso medicamentoso, porque ele não cura efetivamente quem está doente e desregula a microbiota de quem está saudável, né? Então, pensar em 30%, como o Marcos colocou a hipótese, significa que tem 70% dos animais que estão saudáveis. Será que vale a pena eu comprometer a microbiota deles e depois essa desbiose se propagar para os leitões? Eu vejo que a suinocultura, quando começou a trabalhar com choque para antibiótico para infecção urinária, coincidentemente, nós passamos de uma suinocultura que cria os animais com antibiótico, né? Será que é coincidência? Ou está aí a explicação, né? A gente bagunça a microbiota da mãe, como é que a mãe vai passar uma microbiota saudável para os seus leitões? E aí, quando chega na creche, explode as doenças, né? Então, para reduzir o uso de antibiótico na creche, recria e terminação, mesmo na maternidade, nós temos que começar com as matrizes, né? Evitando o uso de antibiótico na forma de pulsos, tanto na gestação como na maternidade. Excelente, obrigado, professor Geraldo, obrigado, Márcio. O Marcelo Damian, que nos fala da Bolívia, ele faz um questionamento sobre o ácido benzoico, que já foi comentado pelo professor Geraldo. Graças, Marcelo, por sua participação. A professora Lívia Pascoal, seja bem-vinda, professora Lívia, lá da Universidade Federal de Goiás. Ela nos pergunta
A cada quanto tempo vocês recomendam fazer ou refazer o antibiograma? Ou ainda, e aí eu complemento, fazer o exame de urina que é proposto? Para as granjas que têm menos do que 3% de fêmeas positivas, nós orientamos fazer uma vez por ano como monitoria. E nas granjas que têm níveis maiores do que 5%, do que 3%, orientamos fazer um acompanhamento um pouco mais frequente, que nós orientamos que ele seja antes da entrada de cada lote na maternidade. Desculpa, esse é para fazer o exame da fita reativa. O exame enviar para o laboratório e fazer antibiograma, anualmente é bem tranquilo, porque você não deve ter uma alteração de patógenos assim tão frequentemente. Pelo menos essa é a minha opinião, professor. Tom, eu quero fazer um comentário só com relação à tira, né? O Márcio colocou lá a marca, né? Que acho que era Uri. Depois ver o nome da tira, mas existe. Eu já fiz várias tentativas com outras tiras reagentes e não tive muito sucesso. Então, tanto nesse trabalho como nos outros que nós fizemos, e fizemos a padronização e vimos que a tira tem 100% de especificidade, em torno de 80% de 90% de sensibilidade, nós usamos as tiras reativas do laboratório LabTest. Tá? Eu não gosto de comentar nome comercial, mas também não quero que os colegas saiam por aí comprando qualquer tira aí e depois não façam um diagnóstico correto. Às vezes, aqui na universidade, eu tenho as tiras do LabTest que eu compro e tem as tiras que foram compradas pela universidade, porque às vezes tem que adquirir a que ganhou a licitação, a mais barata, e não dá certo. Eu tenho lá a porca que deu infecção urinária com a LabTest e a outra não deu infecção urinária. Então, não sei o que acontece com outras tiras. Então, é claro que pode ser validadas as outras, mas então que cada um faça essa validação dentro dos seus estudos, tá? Existe o site deles, existe a distribuição no Brasil, fora do Brasil, e eu recomendo essas tiras. A tira é Uriact 110. Eu coloquei nos comentários ali o nome da tira. Perfeito, Márcio. É o último comentário aí que está disponível no chat. Nosso colega Lisandra Machado faz um questionamento sobre a amostragem, que já foi comentado. Obrigado, Lisandra, pela pergunta. O Marcos Mores, da Embrapa, dá os parabéns, Márcio, professor Geraldo, pela apresentação e pela organização. Obrigado, Marcos, pela participação. Obrigado, Márcio. O professor Rafael Guim, da URGS, ele parabeniza pela apresentação e pelo tema estudado, comenta que é realmente uma informação que necessitávamos de atualização, e pergunta ainda, né, durante o estudo que foi realizado nas fêmeas coletadas, foi observada a presença de corrimento, e neste caso, havendo corrimento, foi associado com os dados observados na fita? Nós não correlacionamos. Nós tivemos fêmeas por observação. Tivemos fêmeas com corrimento que foi positiva e teve fêmeas que estava com corrimento e na fita foi negativo, mas nós não tivemos um número assim para rodar estatística. A questão do corrimento... Pela pergunta. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Tem muitas porcas que têm, no final da micção, uma urina com uma concentração muito elevada de cristais. E isso, quando seca, deixa um pó, que é o famoso pó de giz, na vulva da porca e muitas vezes no piso das instalações. E os colaboradores de granja, ou mesmo os veterinários, muitas vezes confundem isso com infecção urinária.
Isso não é. Ela não é infecção urinária, não é um fator de risco para infecção urinária. No trabalho que eu fiz lá na década de 90 com o Dr. Yuri Sobrestantes, a gente viu que 50% das porcas tinham cristalúria, ou seja, muito cristais na urina. E quando essa concentração é muito alta, acaba fazendo parece uma secreção purulenta, mas é uma secreção rica em cristais e às vezes a urina fica leitosa, né? Parece mesmo um copo de leite, né? Agora, pode ter secreções numa porca com infecção urinária? Com certeza pode. Tem gente revelando aqui teu apelido, viu, Geraldo? No bate-papo aí. Depois você tem que fazer jus ao apelido, tá? Se for cachorrão, não posso latir aqui. Nós temos alguns comentários aqui do Vladimir Miola, Luciano Reis, Jefferson Marcondes, Juliano Milnitz, Lucas Piroca e o Sardinha, parabenizando o evento. Obrigado pela participação de todos vocês também. Muito bem, ainda o pessoal da Vetanco comentando aqui, excelente trabalho. Trabalho muito atual, especialmente em tempos de redução de antimicrobianos e mostrando a oportunidade de redução de custo de produção. Parabéns. A Bruna Wagner também parabeniza. O Sérgio pergunta, houve alguma avaliação no período nesse período das análises sobre a qualidade físico-química e microbiológica da água que foi considerado? Nós fizemos algumas análises de água de rotina, que anualmente são feitas nas granjas, mas essas análises não foram correlacionadas com o trabalho. Inclusive, pHs mais alcalinos, mais ácidos, mais pHs neutros, eles não foram o que mostraram que poderia ter essa correlação. Foi uma questão que nós levantamos nas primeiras análises, porque pensando que encontraríamos 20%, 30% e começamos a encontrar 1%, 2%, nosso primeiro questionamento foi que talvez teria alguma diferença, alguma particularidade na água de alguns produtores, de algumas granjas, e que poderiam estar causando essa diferença em relação ao que a literatura diz. Mas com o avançar das coletas, nós vimos que não teve essa diferença. Legal, muito bem. Nós temos participação aqui da Colômbia, do doutor Jaime Velázquez. Graças por sua participação. Tem um comentário aqui que é de um colega que revelou teu apelido, Geraldo, que eu não consigo identificar aqui, que fala que existe uma correlação, observa uma correlação das infecções urinárias com a gestação coletiva, especialmente relacionando com os problemas locomotores, né? E a gente pode gastar mais um dia falando sobre isso, né, Geraldo? Sim. Mayra Missoto, que bom ter você conosco aqui, Mayra. Ela dá os parabéns pela apresentação, Márcio, e é sempre bom rever pontos relevantes e, assim, rever a questão do choque e quebrar velhos hábitos. O Emerson De Bastiani comenta de ser oportuno o momento desse trabalho. Obrigado, Emerson. O Leonardo Amaral também dá os parabéns, assim como o Edson Reolon. Carlos Carrijo, mais uma vez. André Maier pergunta, quanto aos acidificantes de urina, como os ácidos orgânicos e o cloreto de amônio, como é que vocês veem a eficácia destes produtos? Eu acredito que o efeito acidificante, ele não é o ponto crucial no controle da infecção. A gente vê que as infecções urinárias nas urinas a alcalinização da urina, como era visto no passado, ou como era falado, olha, o pH acima de 7
é um fator de risco. Não, nós temos infecção urinária com pH 6,5, né? Não muda o pH. Agora, acredito em ácidos orgânicos em que eles tenham a sua eliminação na urina de uma forma ativa no trato urinário, que possam atuar sobre parede de bactérias e fazer a eliminação dessas bactérias na urina, mas não simplesmente por uma redução de pH. Então, ácido cítrico ou o que não o cloreto de amônia, como foi usado no passado, eles não se mostravam eficientes para reduzir o pH urinário. Legal. Gustavo Simão, obrigado pela participação. Desculpe, Márcio, pode falar. Só comentar que o ácido benzoico tem trabalhos que compõem essa ação antibacteriana, como o professor comentou, e nós não temos o objetivo de falar que não deve usar ou que não tem efeito, né? Ele tem efeitos comprovados sobre as bactérias, mas não pelo efeito da alteração do pH. Legal. Geraldo e Márcio, uma pergunta importante aqui. Nós estamos chegando às 18 horas. Como é que vocês estão de tempo? Porque nós ainda temos 2 páginas de perguntas aqui. Eu estou tranquilo quanto ao horário. Não sei se é a participação, quantos que tem. Estamos bem, ainda estamos com 82 participantes, então estamos bem. Bom, eu acredito que mais 15 minutos eu não viro abóbora. Então vamos lá. O Gustavo tem dinheiro aqui em casa, então eu tenho a janta por minha conta. Maravilha. O Gustavo Simão aqui pergunta se vocês enxergam uma relação entre a incidência das infecções urinárias e a reposição de matrizes, seja ela interna ou externa, considerando que as UPLs com reposição interna podem ter uma maior estabilidade da microbiota ambiental e da imunidade do plantel. Tem uma questão que nós conversamos até com o professor Geraldo, que teve uma sensível diferença nas últimas décadas, como eu comentei, de estrutura, de genética, outros fatores, que quando foram feitos esses exames, esses trabalhos lá no século passado, as granjas utilizavam monta natural, depois vieram evoluindo com a questão da inseminação artificial, e hoje eu não conheço nenhuma granja que não faça inseminação artificial, né? Fugindo um pouco da pergunta do Gustavo, mas isso também é um fator que poderia contribuir muito para aumentar as infecções. Isso evoluiu bastante, acredito que ajudou, contribuiu muito com essa redução na prevalência. Quanto à questão da reposição interna ou reposição externa, nós não avaliamos o índice por parto, por exemplo, ou se primíparas ou nulíparas teriam maior ou menor infecção. É um trabalho interessante de fazer. Nós, inclusive, dentro da integração da Primato, comentei antes que nós temos 12 mil fêmeas em 16 granjas. Então, são granjas menores, talvez pegar uma granja um pouco maior seria mais fácil, teria um N maior para fazer uma análise por parto. Quanto à reposição, eu acredito que, tendo a reposição interna da granja, nós trabalhamos com a reposição interna do plantel, de todas as granjas, da integração. Mas a origem da reposição, na minha opinião, ela vai ter um fator muito importante na colonização, né? Com certeza, a microbiota de um plantel com reposição interna única, né? Reposição única ou reposição interna, ele vai ser muito mais estável
do que uma granja que recebe de várias origens, de origens, às vezes até desconhecidas, né? Não digo, não necessariamente desconhecida, mas mistura de origens, né? O plantel não vai ter uma estabilidade da microbiota como quando recebe de uma origem única ou até reposição interna. Concordo com o Márcio, acho que esse ponto é crucial, né? E acho que é o maior desafio da suinocultura para se trabalhar com redução do uso antibiótico, que é a reposição. Porque o uso do antibiótico desestabiliza a microbiota. A gente sabe que em humanos, mulheres que ingerem mais rotineiramente antibiótico, elas são mais suscetíveis às infecções urinárias. Então, esse desbalanço de microbiota em qualquer local, quer seja intestino, trato respiratório, vias urinárias, favorece infecções, né? E não só as infecções urinárias. Então, se o produtor ele faz a lição de casa, não usa choque medicamentoso, não usa antibiótico preventivo em maternidade, mas ele tem 45% de reposição e ele não tem o controle sobre como essas fêmeas foram criadas, né? E ainda, quando ele recebe a fêmea, ele recebe um pacote de antibióticos para a fêmea não adoecer nas primeiras semanas que ela está lá na granja. Então, é um trabalho que vai por água abaixo, porque eu tenho 20% do lote, no mínimo, de cada lote de fêmeas com um desbalanço, que podem ter infecção urinária, amplificar essa bactéria mais patogênica e contaminar as demais. E o problema é que você continua lá na maternidade, onde você tem leitões, filhos dessa fêmea, com desbiose, favorecendo a desbiose dos outros leitões. Então, atacar essa questão da reposição é um ponto crucial, quer seja tendo autorreposição com avós, bisavós, ou com um quarto sítio, ou estabelecendo-se parcerias com unidades produtoras de fêmeas, né, com o GRSC, que sabidamente usam de forma adequada o antibiótico, senão é um trabalho que vai por água abaixo. Inclusive não só falando de infecção urinária, né, professor? Inclusive falando de outros desbalanços, seja de origem respiratória ou entérica. E sobre o tema da reposição, no dia 2 de junho já temos confirmada a palestra da consultora Tatiana Dutra, ela que vai nos falar, nesses mesmos moldes, sobre os cuidados na introdução de fêmeas de reposição em um cenário sem antibióticos, né? Então, esses cuidados. Então, bastante pertinente essa observação. E já anotem aí, então, dia 2 de junho, daqui a 2 terças-feiras, teremos mais uma iniciativa nesta discussão. Seguindo aqui ainda os comentários, já estamos chegando ao fim. Nós temos aqui o Gabriel Vieira Ramos fazendo comentários positivos. Mais algumas parabenizações, Fernando. O Laudinei, obrigado, Laudinei, por estar conosco. Ele comenta que, Márcio, você, junto com esse trabalho na universidade, criaram uma nova ferramenta de gestão sanitária. Parabéns. Nós tivemos... Obrigado, Laudinei. Temos aqui o F. Manente dando os parabéns, excelente trabalho a vocês. O Sardinha, mais uma vez, parabenizando. O Eduardo Pinios fala desde o Peru, dá os parabéns também pela apresentação, assim como o Renato Pangoni. R. Gomes, desde Equador, excelente apresentação, muchas gracias, R. Gomes, por sua presença. Fausto Maluf dá os parabéns também. Assim, Jefferson Marcondes pergunta se a apresentação será disponibilizada. Sim, Jefferson, nós vamos. Essa apresentação está sendo gravada e ela será disponibilizada posteriormente. Vamos divulgar a todos. Alan Klein dá os parabéns também. Paulo Freitas, obrigado, Paulo, pela participação. Dá os parabéns a você. Obrigado, Paulo. E a Bravos Paraná. A Kathleen, da mesma forma. Rodrigo Kiel, obrigado por participar conosco, dá os parabéns.
Geraldo, descobrimos quem revelou o teu apelido aqui, o Maicon Ferreira. Obrigado, Maicon, por participar aqui conosco. O Yuso Tutida, obrigado, Yuso, por estar conosco, dar os parabéns pela iniciativa da Braves Paraná e Mercado Brasilis, assim como o Israel Bordim e o Renato, também, não sei qual Renato, mas dá os parabéns aqui pela organização. Ainda os últimos comentários do Célio Batista, Gilmara Haddada e Cíntia Sartori, também dá os parabéns. E assim, ainda com 60 participantes que não querem ir embora, Geraldo e Márcio, as últimas considerações, por favor. Deixa o Márcio primeiro falar. Obrigado, professor. Eu só quero agradecer a todos os participantes. Foi até um pouco surpresa para mim. Você falou que foram ao redor de 150 pessoas participando, 60 guerreiros ainda que estão nos assistindo agora. Quero agradecer a todos vocês, agradecer ao professor Geraldo pela confiança no trabalho, no acompanhamento dos trabalhos, ao Zotti, que teve uma participação também, ao Tom, pela oportunidade de apresentar esses dados também. Em nome do Tom, agradeço a Zimpro e a Braves e o Mercado Brasilis. Enfim, só quero agradecer a todos e deixar à disposição também, se surgirem outras mais dúvidas que algum dos participantes quiser tirar, nós temos o trabalho, ele é bem aberto, nós não temos interesse nenhum de não mostrar algum dado, inclusive de sugerir melhorias, de sugerir novas ações que a gente possa tomar também dentro da integração. Nós estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas, enfim. Sempre precisamos de uma ajuda a mais também. Obrigado a todos. Beleza. Eu acabei de inserir meu e-mail no chat, então quem quer algum dos trabalhos anteriores ao trabalho do Márcio, de validação da tira, ou trabalhos com dissertações com uso de ácido cítrico, de cloreto de amônia, que eu comentei, que a gente não viu resultados, fiquem à vontade para me solicitar por e-mail, teria um imenso prazer para atendê-lo. Agradeço a vocês que participaram desse evento, pelas parabenizações, pelas considerações, pelas perguntas, ao Márcio, que aceitou esse desafio de fazer essa pesquisa e esclarecer essa dúvida que pairava. Eu acho que é um passo fundamental para a redução do uso de antibiótico, termos ferramenta para controlar a infecção urinária, e está aí uma ferramenta muito boa para todos. E agradecer ao Tom, né, o Mercado Brasilis, pela organização, a Braves Paraná, por permitir por possibilitar esse evento hoje. Um abraço para todos. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos, muchas gracias a todos que son de lengua hispánica por participar con nosotros. Eduardo Luxinger, un gusto tenerlo acá con nosotros, también Wolfgang Peralta también estuvo con nosotros. E lembramos que dia 2 de junho, em 2 terças-feiras, teremos mais um evento deste com a doutora Tatiana Dutra, que vai nos falar, então, dos cuidados na introdução de fêmeas de reposição em um cenário sem antibióticos. Obrigado a todos vocês, um bom descanso, cuidem-se e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos.